Marcelo era apenas um pai tentando sobreviver à sua própria dor, até o dia em que duas meninas de 7 anos mudaram tudo que ele achava que sabia sobre família, coragem e o verdadeiro significado de não desistir de quem amamos. Antes de começarmos essa história real que aconteceu em Belo Horizonte, me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro saber até onde essas histórias chegam. E olha, você vai precisar de lenços para essa. Marcelo Andrade verificou o relógio do painel do carro pela 5ª vez em 2 minutos. 7h28 da manhã. Estava estacionado na mesma vaga de sempre, em frente à padaria Dom João, na Avenida Getúlio Vargas, no coração do Savassi. 3 anos de viuvez haviam transformado sua vida em uma série de rituais obsessivos. Acordar às 6, preparar o café para Lucas, deixar o filho na escola às 7h10, comprar pão francês na Dom João às 7h30, abrir a livraria Estante do Tempo às 8 em ponto. A rotina era seu escudo contra o caos que a morte de Fernanda havia deixado para trás. Mas nas últimas 3 semanas, algo havia perturbado essa ordem cuidadosamente construída. 2 meninas. Gêmeas idênticas, aparentando ter uns 7 anos, talvez 8. Uniformes escolares desbotados, da escola municipal que ficava a 3 quarteirões dali. Mochilas velhas, rasgadas nas alças, remendadas com fita adesiva. E sempre aquela mesma pergunta educada que partia o coração de qualquer um que prestasse atenção. Moço, o senhor teria um pão amanhecido? Ou alguma sobra do dia anterior que o senhor não vá usar? Na primeira vez, 3 semanas atrás, Marcelo havia comprado 2 pães de queijo quentinhos e entregado a elas. A gratidão nos olhos daquelas crianças havia sido desproporcional ao gesto. Elas seguraram os pães como se fossem tesouros, agradeceram 3 vezes cada uma e saíram correndo antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta. No dia seguinte, elas estavam lá novamente. Mesma hora, mesmo lugar, mesma súplica educada. Marcelo começou a prestar atenção, observar, anotar mentalmente os detalhes que não se encaixavam. As meninas chegavam sempre de direções diferentes. Um dia, a que tinha uma pequena mancha de nascença no pescoço chegava sozinha. No outro dia, era a outra, sem nenhuma marca distinta, mas nunca as 2 juntas ao mesmo tempo. Isso o intrigou profundamente. Gêmeas, vivendo presumivelmente na mesma casa. Por que nunca apareciam juntas? Outro detalhe: os uniformes. Estavam limpos, apesar de velhos. Alguém os lavava com cuidado. As meninas tinham os cabelos presos em rabos de cavalo simétricos, sem fios soltos. Unhas curtas e limpas. Elas não eram abandonadas, pelo menos não completamente. Alguém cuidava delas com os recursos limitados que tinha. Mas quem? E por que essas crianças precisavam mendigar pão em uma padaria todas as manhãs? Marcelo tinha seu próprio filho. Lucas, 10 anos, ainda navegando pelo luto da mãe, com a ajuda de uma psicóloga infantil que custava R$ 400 por sessão. Marcelo sabia o peso de criar uma criança sozinho. Sabia como era olhar para o filho e ver os pedaços quebrados de uma família que nunca mais seria inteira. Talvez fosse isso que o impediu de simplesmente dar o pão e seguir em frente. Talvez fosse culpa. Aquela culpa corrosiva que o acompanhava desde a noite do acidente. A discussão ao telefone. Fernanda dizendo que ele nunca estava presente, mesmo quando estava em casa. Ele respondendo com rispidez, desligando irritado. E então, 20 minutos depois, a ligação do hospital. A curva fechada. O caminhão que invadiu a pista. A morte instantânea. Ele nunca mais conseguiu se perdoar por aquelas terem sido as últimas palavras entre eles. Uma discussão. Rispidez. Falta de presença. E agora, diante dessas 2 meninas misteriosas, algo dentro dele gritava que não podia simplesmente fingir que não via. Não dessa vez. 7h29. Marcelo sentiu o coração acelerar. Ela apareceria em 1 minuto. Hoje era dia da menina sem a mancha de nascença, se o padrão se mantivesse. Ele havia começado a mapear o sistema na 2ª semana. 2ª, 4ª e 6ª. A menina com a mancha.
Terça, quinta e sábado, a outra. Domingos, nenhuma das duas aparecia. Um sistema. Havia definitivamente um sistema. A porta da padaria se abriu e seu Antônio, o dono, um senhor de 60 anos com avental sempre manchado de farinha, colocou a placa de aberto na calçada. Cumprimentou Marcelo com um aceno através do vidro. Marcelo retribuiu, mas seus olhos já vasculhavam a avenida, e então a viu. Vinha da rua Pernambuco, caminhando rápido, a mochila batendo contra as costas magras. Ela verificava os dois lados da rua com atenção, como se estivesse sempre esperando algum perigo. Quando chegou em frente à padaria, parou, endireitou o uniforme, ajeitou o rabo de cavalo e entrou. Marcelo desceu do carro. Através da vitrine, ele a observou se aproximar do balcão. Seu Antônio já estava preparando um pacote antes mesmo que ela abrisse a boca. Isso era novo. Na primeira semana, as meninas precisavam pedir. Agora, o padeiro já separava pães para elas. Outras pessoas haviam percebido. Outras pessoas estavam ajudando silenciosamente. Marcelo entrou na padaria, o sininho da porta anunciando sua chegada. Bom dia, seu Marcelo. O de sempre? Seu Antônio já alcançava o saco de pães franceses. Bom dia, seu Antônio. Sim, por favor. Marcelo se posicionou ao lado da menina no balcão, mantendo uma distância respeitosa. Bom dia, disse ele suavemente. A menina se virou e Marcelo viu o susto nos olhos castanhos dela. Instinto de fuga. Ela deu um passo para trás, apertando o pacote de pães contra o peito. Calma, Marcelo disse rapidamente, levantando as mãos em um gesto de paz. Eu só queria dizer bom dia. Meu nome é Marcelo. A gente se vê aqui toda semana. A menina não respondeu, mas parou de recuar. Seus olhos avaliavam Marcelo com uma inteligência aguçada, perturbadora para uma criança tão nova. Era o olhar de quem havia aprendido cedo demais que o mundo não era seguro. Como você se chama? Marcelo perguntou. Silêncio. A menina olhou para seu Antônio como se pedindo permissão ou ajuda. Pode falar com ele, pequena, seu Antônio disse gentilmente. Seu Marcelo é gente boa. Tem um filho da sua idade. A menina respirou fundo. Isadora, ela disse tão baixo que Marcelo quase não ouviu. Mas todo mundo me chama de Dora. Dora, Marcelo repetiu com um sorriso. É um nome bonito. E você tem uma irmã, não tem? Uma irmã que se parece muito com você? Os olhos de Dora se arregalaram. Pânico. Ela apertou ainda mais o pacote de pães. Não precisa ter medo, Marcelo disse rapidamente. Eu só percebi que às vezes é você quem vem, e às vezes é outra menina muito parecida. É sua gêmea, certo? Dora hesitou. Então assentiu levemente. Isabela, Bela. Vocês se revezam para vir aqui? Outro silêncio. Então, quase imperceptivelmente, Dora assentiu novamente. Por quê? A pergunta ficou suspensa no ar da padaria. Seu Antônio parou de embalar os pães de Marcelo, atento à conversa. Uma cliente que havia entrado atrás de Marcelo também observava com curiosidade e preocupação. Preciso ir. Dora disse de repente, a voz trêmula. Preciso ir agora. Espera, Marcelo disse. Deixa eu comprar mais alguma coisa para você levar. Pão de queijo, bolo, suco. Não posso aceitar mais, Dora disse. E havia dignidade naquelas palavras. Dignidade e medo. Já ganhei meu pão de hoje. Obrigada, moço. Obrigada, seu Antônio. Ela se virou e praticamente correu para fora da padaria. Marcelo ficou paralisado por um segundo. Então, impulsivamente, saiu atrás dela. Seu Marcelo? Seu Antônio chamou confuso. Depois eu volto para pegar, Marcelo gritou por cima do ombro já na calçada. Dora estava atravessando a rua no sinal, quase correndo. Marcelo a seguiu, mantendo distância. Seu coração batia forte. O que ele estava fazendo? Seguindo uma criança de 7 anos pelas ruas de Belo Horizonte? Isso era errado. Isso era invasivo. Mas algo mais forte que a razão o empurrava para frente. Talvez fosse instinto paterno. Talvez fosse aquela culpa que nunca o deixava em paz. A necessidade de fazer algo certo, de estar presente quando importava. Dora seguiu pela Getúlio Vargas por 2 quarteirões.
Depois virou à esquerda na rua Rio Grande do Norte. Marcelo a acompanhou do outro lado da rua, escondendo-se atrás de carros estacionados, sentindo-se ridículo e assustado ao mesmo tempo. A menina caminhava rápido, com propósito, verificando o relógio de pulso quebrado que usava no braço. O relógio não funcionava, Marcelo percebeu, mas ela o verificava mesmo assim. Um gesto mecânico, uma lembrança de quando as coisas funcionavam. O bairro começou a mudar. As lojas elegantes do Savassi deram lugar a estabelecimentos mais simples. Depois a prédios residenciais antigos. Então a construções abandonadas. Grafite nas paredes. Lixo acumulado nas calçadas. Eles estavam se aproximando do bairro Concórdia, uma área que Marcelo conhecia apenas de reportagens no jornal. Ocupações irregulares. Prédios interditados que ainda assim abrigavam famílias sem opção. Dora parou em frente a um edifício de 6 andares, com janelas quebradas e uma placa desbotada. Hotel Concórdia, interditado por ordem da Prefeitura Municipal. Marcelo se escondeu atrás de uma van estacionada, observando. A menina olhou para os 2 lados da rua, verificando se estava sozinha, e então se esgueirou por uma abertura na cerca de metal que deveria impedir a entrada. Desapareceu dentro do prédio. Marcelo esperou 1 minuto. 2. Seu telefone tocou. Era Júlia, da livraria. Ele desligou a chamada. 8h10 da manhã. Ele deveria estar abrindo a loja. Tinha compromissos. Tinha responsabilidades. Mas seus pés já estavam se movendo em direção à cerca. A abertura era estreita, claramente feita por pessoas menores, mais magras. Marcelo teve que se contorcer, sentindo o metal enferrujado arranhar sua jaqueta. Conseguiu passar. O saguão do antigo hotel era um cenário apocalíptico. Móveis quebrados empilhados em um canto. Marcas de fogueiras no chão de mármore rachado. O teto tinha buracos enormes, permitindo que a luz da manhã criasse padrões fantasmagóricos nas paredes cobertas de mofo. Cheirava a umidade, urina, e algo adocicado e podre que Marcelo não conseguia identificar. Ele ouviu vozes. Vozes de crianças ecoando de algum lugar acima. Havia uma escadaria à esquerda. Marcelo começou a subir, cada degrau rangendo ameaçadoramente sob seu peso. No 2º andar, encontrou evidências de ocupação. Roupas estendidas em cordas improvisadas, colchões no chão, restos de comida. Mas estava vazio naquele momento. As vozes vinham de cima. 3º andar, 4º andar. Marcelo subia, a respiração ficando pesada, parte pelo esforço, parte pela antecipação do que encontraria. No 4º andar, ele ouviu claramente 2 vozes, as gêmeas. Consegui 3 pães, Bela, e seu Antônio colocou uma broa de milho escondida no fundo do pacote. Ele é tão legal, amanhã é minha vez. Vou agradecer muito a ele. Vó comeu a sopa que você fez ontem? Só metade. Ela disse que estava com dor de novo. Precisamos conseguir mais remédio. Marcelo seguiu as vozes até uma porta entreaberta. Através da fresta, ele pôde ver dentro do que provavelmente havia sido um quarto de hotel, e o que viu o deixou completamente atordoado. O quarto estava organizado com uma precisão militar improvável para crianças tão jovens. Colchões no chão, cobertos com lençóis limpos, ainda que remendados. Uma cortina improvisada separava uma área que Marcelo presumiu ser um banheiro, provavelmente apenas baldes. Caixas de papelão serviam como prateleiras, organizadas com roupas dobradas, alguns livros escolares e recipientes plásticos cuidadosamente lavados. Mas não era a organização que o chocou. Era a 3ª pessoa no quarto. Uma mulher idosa, deitada em um colchão ligeiramente elevado por tijolos, coberta com cobertores. Ela estava pálida, extremamente magra, e mesmo de longe, Marcelo podia ver as bandagens improvisadas em suas pernas. As 2 meninas estavam ajoelhadas ao lado dela. Isabela, Marcelo presumiu que era ela, já que Dora havia acabado de chegar, estava cuidadosamente tirando as bandagens velhas da perna da mulher. Marcelo viu feridas abertas, vermelhas e inchadas. Diabetes avançada,
Alguma parte médica de seu cérebro registrou. Sem tratamento adequado, aquelas feridas poderiam levar à amputação, ou pior. Vovó, eu trouxe pão fresco, Dora disse, sua voz assumindo um tom forçadamente alegre. E hoje eu vi um homem que estava muito interessado em nós. Acho que ele está começando a desconfiar. A mulher no colchão abriu os olhos. Que homem, meu amor? Um homem que sempre está na padaria. Ele me perguntou sobre a Bela. Eu tive que sair correndo. Vocês precisam ter cuidado. A voz da avó era fraca, mas firme. Se alguém descobrir, vão chamar o conselho. Vão separar vocês. Vão me levar para morrer sozinha em algum hospital. Não vamos deixar, vovó, Isabela disse, terminando de colocar uma bandagem limpa, feita de pano de prato cortado, na perna da avó. A gente prometeu, vamos ficar juntas, as três juntas. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Ele se apoiou na parede, o movimento fazendo a madeira velha ranger alto demais. As três pessoas dentro do quarto congelaram. Tem alguém aí? A avó sussurrou, terror na voz. As meninas se levantaram de um pulo. Dora pegou um cano de metal que estava encostado na parede. Isabela se posicionou na frente da avó, braços abertos em proteção. Quem está aí? Isabela gritou, a voz tentando soar corajosa, mas tremendo de medo. A gente não tem nada de valor. Vai embora. Marcelo sabia que tinha apenas segundos antes que as meninas entrassem em pânico completo. Ele deu um passo para trás, levantou as mãos e falou alto o suficiente para ser ouvido, mas tentando soar o menos ameaçador possível. Dora, sou eu. Marcelo, da padaria. Por favor, não tenham medo. Eu não vim fazer mal. Silêncio mortal. Então Dora sussurrou para a irmã. É o homem que eu falei. Você trouxe ele até aqui? Isabela praticamente gritou. Dora, você trouxe um estranho até nossa casa? Eu não trouxe. Eu juro que eu não sabia que ele estava me seguindo. Marcelo empurrou a porta devagar, mantendo as mãos visíveis. Por favor, só me deixem explicar. Ele entrou no quarto e finalmente teve a visão completa da situação. As duas meninas, idênticas exceto pela pequena mancha de nascença no pescoço de Isabela, tremendo de medo, mas firmes em suas posições protetoras. A avó no colchão, tentando se sentar apesar da dor óbvia. E nas paredes ao redor, Marcelo viu algo que fez seu coração se partir. Desenhos. Dezenas de desenhos infantis colados com fita adesiva. Desenhos de uma casa com jardim. Desenhos de uma família sorrindo. Desenhos de uma mulher que Marcelo presumiu ser a mãe das meninas. E em cada desenho 3 figuras de mãos dadas, 2 meninas pequenas e uma senhora. Quem é você? A avó perguntou, sua voz carregando décadas de desconfiança e dor. O que você quer com minhas netas? Marcelo olhou para aquela cena. 2 crianças de 7 anos cuidando sozinhas de uma avó gravemente doente em um prédio abandonado, sobrevivendo de pão doado, mantendo tudo limpo e organizado com recurso zero, protegendo uma a outra com uma ferocidade que ia além da idade delas, e sentiu algo dentro dele se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Meu nome é Marcelo Andrade, ele disse, e percebeu que tinha lágrimas nos olhos. E eu vim porque acho que vim ajudar, se vocês me deixarem. O silêncio que seguiu a declaração de Marcelo foi pesado, carregado de desconfiança e desespero. A avó o estudava com olhos que haviam visto demais da crueldade do mundo para aceitar promessas vazias. As meninas permaneciam em posição defensiva, Dora ainda segurando o cano de metal, Isabela com os braços abertos protegendo a avó. Ajudar, a avó repetiu, a palavra saindo como uma acusação. Todo mundo diz que quer ajudar. Sabe o que ajudar significa para gente como nós? Significa separar essa família. Significa colocar minhas meninas em abrigos diferentes porque ninguém quer 2 crianças de uma vez. Significa me arrastar para um hospital público onde vou morrer sozinha em uma maca no corredor, esperando por uma vaga que nunca vai chegar. Marcelo sentiu o peso daquela verdade. Ela não estava errada. Ele sabia como o sistema funcionava. Ou melhor, como não funcionava. Quantos anos a senhora tem?
Marcelo perguntou gentilmente, ainda mantendo distância respeitosa. 72. E não mude de assunto. Responda a minha pergunta. Por que você seguiu minha neta? Porque nas últimas 3 semanas eu vi essas meninas pedindo comida todos os dias. Vi que elas se revezavam, que nunca vinham juntas. Vi que os uniformes estavam limpos, que elas eram educadas, organizadas. E eu não consegui fingir que não via. Não dessa vez. Não dessa vez? A avó captou a frase. Já fingiu antes? Marcelo respirou fundo. Eu perdi minha esposa há 3 anos. Um acidente de carro. E desde então eu tenho vivido no automático, cuidando do meu filho Lucas, mas sem realmente estar presente. Construí uma rotina perfeita para não sentir nada. E então essas 2 meninas apareceram e quebraram essa rotina. Me fizeram lembrar que existem coisas mais importantes do que minha dor. Isabela e Dora trocaram olhares. Algo na vulnerabilidade de Marcelo havia criado uma pequena fenda na armadura delas. Como a senhora se chama? Marcelo perguntou. Teresa Silva Oliveira. Ela tossiu, uma tosse profunda e molhada que fez seu corpo inteiro tremer. Isabela imediatamente pegou um copo com água e ajudou a avó a beber. Dona Teresa, Marcelo disse respeitosamente. Posso perguntar há quanto tempo vocês estão vivendo aqui? 4 meses, Dora respondeu antes que a avó pudesse. Desde que a vovó não conseguiu mais pagar o aluguel do barraco onde a gente morava. E suas mães? Seus pais? As meninas olharam para o chão. Foi Dona Teresa quem respondeu, a voz carregada de uma tristeza antiga. A mãe delas, minha Clarice, morreu no parto. Gêmeas, né? Complicações. O hospital fez o que pôde, mas Deus quis assim. O pai nunca assumiu. Sumiu antes mesmo de elas nascerem. Então fui eu. Sempre fui só eu e elas. Marcelo sentiu um nó na garganta. A senhora criou essas meninas sozinha desde bebês? Trabalhei de diarista a vida toda, limpando casa de gente rica no Mangabeiras, no Belvedere. Acordava às 4 da manhã, voltava às 8 da noite. As meninas ficavam com uma vizinha que cobrava R$ 50 por dia. Mas a gente se virava, a gente sempre se virou. Até que não conseguiu mais, Marcelo disse gentilmente. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado de Dona Teresa. Até que meu corpo decidiu que já tinha trabalhado o suficiente. Diabetes, pressão alta. E essas feridas malditas que não fecham de jeito nenhum. Perdi o emprego, perdi o barraco. E ia perder minhas meninas também, só que elas são espertas demais para o próprio bem. Isabela se ajoelhou ao lado da avó, pegando sua mão. A gente não ia deixar a vovó ir para um abrigo de idosos. A gente viu o que acontece lá na reportagem da TV. As pessoas ficam largadas, sozinhas. A vovó não ia ficar sozinha. Então vocês encontraram este lugar, Marcelo completou. A vovó que achou, Dora explicou. Ela conhecia porque limpava a casa de um homem que era dono de parte deste prédio antes de ser interditado. Ela lembrou. A gente entrou aqui pensando em ficar só uns dias, até conseguir dinheiro do Bolsa Família atrasado. Mas aí, a vovó ficou muito doente e a gente não podia chamar ninguém. Marcelo olhou ao redor do quarto novamente, vendo com novos olhos. A organização não era apenas impressionante. Era um ato de amor desesperado. 2 crianças de 7 anos, mantendo um lar funcional, cuidando de uma idosa gravemente doente, tudo isso escondido do mundo porque sabiam que pedir ajuda significaria perder uma a outra. Vocês vão à escola? Ele perguntou. As meninas balançaram a cabeça negativamente. A gente teve que parar, Isabela disse. Alguém podia perceber, fazer perguntas. E a vovó precisava de alguém com ela o tempo todo. Então vocês se revezam. Uma fica com a Dona Teresa enquanto a outra sai para conseguir comida. E água? Dora acrescentou. Tem uma bica ali perto da Praça da Bandeira. A gente enche garrafas de madrugada quando não tem ninguém. E a gente toma banho no banheiro do posto de gasolina bem cedinho, às 5 da manhã. O frentista é legal, ele deixa. Marcelo teve que se sentar no chão. Suas pernas simplesmente não o sustentavam mais. O nível de maturidade, planejamento e sacrifício dessas crianças era algo que ele mal conseguia processar.
E os remédios? Ele perguntou, olhando para as bandagens nas pernas de Dona Teresa. Para diabetes, para as feridas? A gente pede na farmácia, Isabela disse. O farmacêutico às vezes dá amostras grátis, mas nunca é suficiente. E a vovó precisa de antibiótico forte, a enfermeira do posto de saúde falou. Mas precisa de receita médica. Vocês levaram ela ao posto de saúde? Uma vez, Dona Teresa disse, a voz fraca. Mas quando pediram meu endereço, meus documentos, as meninas ficaram com medo. A gente saiu antes de ser atendida. Marcelo passou as mãos pelo rosto. A situação era pior do que ele imaginava. Dona Teresa precisava de atenção médica urgente. As feridas que ele via mesmo de longe pareciam infectadas. Sem tratamento, ela poderia desenvolver sepse. Poderia morrer. Dona Teresa, ele disse cuidadosamente, a senhora precisa ir a um hospital. Essas feridas... Não. A palavra saiu com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Já falei. Se eu for para um hospital, vão chamar o serviço social. Vão arrancar minhas meninas de mim. Vão colocar elas em lugares diferentes. Isabela e Isadora vão crescer separadas, sem saber uma da outra, pensando que ninguém as quis. Eu prefiro morrer aqui, com elas do meu lado, do que sobreviver sabendo que destruí essa família. Vovó, não fala assim. Dora começou a chorar. A gente vai cuidar da senhora. A gente sempre cuida. Vocês são crianças, Marcelo disse mais alto do que pretendia. Ele se controlou, suavizou o tom. Desculpa, mas vocês são crianças de 7 anos. Crianças que deveriam estar preocupadas com lição de casa e brinquedos, não com curativos e conseguir comida. Isso não é justo com vocês. Justo? Isabela riu, um som amargo demais para sair de uma menina tão jovem. O senhor acha que a gente não sabe que a vida não é justa? A gente sabe muito bem. Mas a gente também sabe que é melhor estar junto e sem justiça do que separadas e protegidas pelo sistema. O telefone de Marcelo tocou novamente. Júlia. Terceira vez em 1 hora. Ele desligou mais uma vez. A livraria parecia pertencer a outro universo agora. Deixa eu propor uma coisa, Marcelo disse, uma ideia se formando em sua mente. Uma ideia completamente maluca, provavelmente ilegal, definitivamente arriscada. E se vocês 3 viessem comigo, para minha casa, só temporariamente? Dona Teresa poderia descansar em uma cama de verdade. As meninas poderiam tomar banho quente, comer refeições adequadas. E eu poderia trazer um médico de confiança, alguém que viesse sem fazer perguntas oficiais. O trio o encarou como se ele tivesse acabado de sugerir algo completamente absurdo. Por que você faria isso? Dona Teresa perguntou, desconfiança pesada na voz. Você não nos conhece. A gente é peso morto, 3 bocas a mais para alimentar. Por que um estranho ia querer isso? Marcelo pensou em Fernanda. Pensou naquela discussão final. Você nunca está presente, Marcelo. Mesmo quando está aqui, você está em outro lugar. Pensou em Lucas, crescendo em uma casa silenciosa, com um pai que funcionava, mas não vivia. Porque eu passei 3 anos fugindo de qualquer coisa que me fizesse sentir, ele disse honestamente. E ver vocês 3, ver o que essas meninas estão fazendo por amor, ver a coragem de vocês, me fez sentir novamente. Me fez perceber que eu tenho uma casa grande demais, quartos vazios demais, e um coração que precisa voltar a funcionar. Não estou dizendo que tenho todas as respostas. Não estou prometendo resolver tudo, mas posso oferecer um lugar seguro enquanto a gente descobre o que fazer. E seu filho? Isabela perguntou, sempre a mais prática. Esse Lucas? O que ele vai achar de 3 estranhos aparecendo na casa dele? Lucas está... Marcelo hesitou. Ele está tão perdido quanto eu desde que a mãe morreu. Talvez isso seja bom para ele também, para todos nós. Dona Teresa tossiu novamente, mais violentamente desta vez. Quando a tosse passou, havia sangue nos lábios dela. As meninas se entreolharam, terror evidente nos rostos. Vovó, Dora sussurrou. Estou bem, meu amor. Só preciso descansar um pouco. Mas ela não estava bem.
Marcelo via isso. As meninas viam isso. E todos sabiam que o tempo estava se esgotando. 1 semana, Marcelo propôs. Me deem 1 semana. Se não funcionar, se vocês não se sentirem seguras, eu trago vocês de volta aqui, sem perguntas, sem envolver autoridades. Mas pelo menos deixem eu tentar ajudar. Por favor. As gêmeas se entreolharam, aquela comunicação silenciosa que apenas gêmeos entendem. Então olharam para a avó. Dona Teresa fechou os olhos. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Vocês prometem que não vão nos separar? Jura por Deus? Juro, Marcelo disse sem hesitação. E se a polícia aparecer? Se o conselho tutelar descobrir? Então a gente lida com isso juntos. Mas não vou deixar que separem vocês. Eu dou minha palavra. Outro longo silêncio. Então Dona Teresa abriu os olhos e acenou com a cabeça, tão levemente que Marcelo quase perdeu o gesto. Está bem, 1 semana. As próximas 2 horas foram uma operação logística complicada. Primeiro, Marcelo teve que ir até seu carro buscar cobertores para fazer uma espécie de maca para Dona Teresa. Ela não conseguia caminhar, e carregá-la escada abaixo seria arriscado demais. Enquanto isso, as meninas empacotaram seus pertences com uma eficiência militar. Roupas dobradas em sacolas plásticas, os desenhos das paredes cuidadosamente removidos e guardados em uma pasta improvisada de papelão. Os livros escolares envoltos em sacos para proteger da umidade. As fotos da mãe delas, Clarice, guardadas em uma lata de biscoitos. Isso é tudo? Marcelo perguntou, olhando para as 3 sacolas pequenas que continham toda a vida delas. A gente aprendeu a não ter muita coisa, Isabela disse simplesmente. É mais fácil de carregar quando você precisa fugir rápido. Aquela frase partiu o coração de Marcelo de uma forma nova. Descer as escadas com Dona Teresa na maca improvisada foi aterrorizante. Marcelo na frente, as meninas atrás, todos segurando firme. A cada degrau, Dona Teresa mordia os lábios para não gritar de dor. Suor cobria sua testa pálida. Quase lá, vovó. Dora sussurrava. Só mais um andar. Você consegue. Quando finalmente chegaram ao carro de Marcelo, um Civic 2015 que de repente parecia luxuoso demais para a situação, eles tiveram que improvisar novamente. Marcelo recostou os bancos de trás o máximo possível, criando uma superfície quase plana onde Dona Teresa pudesse deitar. As meninas se apertaram no banco do passageiro, Dora no colo de Isabela. Durante todo o trajeto de volta para o bairro Santa Lúcia, onde Marcelo morava, as meninas ficaram em silêncio, olhando pela janela como se estivessem vendo a cidade pela primeira vez. Ou talvez como se estivessem se despedindo dela. Vocês estão bem? Marcelo perguntou. O senhor tem certeza que seu filho não vai ficar bravo? Isabela perguntou. A gente não quer causar problema. Lucas é um bom menino. Ele vai entender. Mas mesmo enquanto dizia isso, Marcelo sentia a ansiedade crescer. Ele não havia avisado Lucas. Não havia avisado ninguém. Estava literalmente trazendo 3 pessoas doentes e vulneráveis para sua casa sem nenhum planejamento. O que ele estava pensando? Mas quando olhou pelo retrovisor e viu Dora gentilmente limpando o suor da testa da avó com a bainha da própria camiseta, ele soube que não havia escolha. Algumas coisas não se planejavam. Algumas coisas você simplesmente fazia porque era o certo. A casa de Marcelo era um sobrado de 3 quartos em uma rua tranquila, com um pequeno jardim na frente que Fernanda adorava cuidar e que agora estava meio abandonado. Marcelo não tinha percebido como a casa havia se tornado uma concha vazia, até ver as meninas olharem para ela com reverência. É tão bonita, Dora sussurrou. Carregar Dona Teresa para dentro foi mais uma aventura. Marcelo a colocou no quarto de hóspedes do térreo, que tinha banheiro próprio. O quarto estava empoeirado. Ninguém o usava desde que os pais de Fernanda haviam visitado 2 anos atrás, mas a cama era confortável e limpa. Quando deitaram Dona Teresa, ela soltou um suspiro de alívio tão profundo que parecia vir de sua alma. Uma cama de verdade, ela murmurou. Faz tanto tempo. As meninas se sentaram no chão ao lado da cama, cada uma segurando uma mão da avó. Estavam assustadas, em território desconhecido, mas ainda protegendo ferozmente a única família que conheciam.
Marcelo olhou para o relógio. 1h30 da tarde. Lucas chegaria da escola às 3. Ele tinha 1h30 para... Para o quê? Como você explica para seu filho de 10 anos que trouxe 3 estranhos para morar em casa? Seu telefone tocou novamente. Júlia. Ele não podia mais ignorar. Alô? Marcelo? Pelo amor de Deus, onde você está? A loja está fechada há 5 horas. Eu estou do lado de fora com 3 clientes esperando e uma entrega de livros que chegou. O que aconteceu? Júlia, Aconteceu uma emergência familiar. Emergência familiar? Que emergência? O Lucas está bem? Lucas está bem. É complicado. Você pode ficar responsável pela loja hoje? Eu explico tudo amanhã, eu prometo. Silêncio do outro lado da linha. Então. Marcelo, você está me assustando. Isso não é normal. Você nunca fecha a loja sem avisar. O que está acontecendo? Marcelo olhou para o quarto onde Dona Teresa estava deitada, as meninas ao seu lado. Eu estou tentando fazer a coisa certa pela primeira vez em 3 anos. Pode confiar em mim? Só por hoje? Júlia suspirou. Está bem. Mas amanhã você me conta tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Obrigado, Júlia. Você é uma salvação. Depois de desligar, Marcelo foi até a cozinha e abriu a geladeira. Estava razoavelmente abastecida. Ele e Lucas comiam de forma simples, mas regular. Começou a preparar um caldo de legumes leve, algo que Dona Teresa pudesse comer sem problemas. Enquanto cozinhava, ouviu passos leves. Virou-se e viu as 2 meninas paradas na porta da cozinha, olhando ao redor com os olhos arregalados. A geladeira é tão grande, Isabela sussurrou. E tem tanta comida, Dora acrescentou. Marcelo sentiu um aperto no peito. Vocês estão com fome? Ambas balançaram a cabeça negativamente, mas seus estômagos roncaram em contradição. Marcelo sorriu gentilmente. Que tal se vocês comerem alguma coisa enquanto o caldo da vovó fica pronto? Tem pão, queijo, frutas. A gente não quer dar trabalho, Isabela disse rapidamente. Vocês não são trabalho. São minhas convidadas. E convidados comem. Essa é a regra da casa. Lentamente, hesitantemente, as meninas se aproximaram. Marcelo preparou sanduíches de queijo e presunto, cortou maçãs, serviu suco. Observou enquanto elas comiam devagar, mastigando cuidadosamente cada pedaço, como se ainda não acreditassem que aquela comida era real e delas. Foram 2h30 quando ouviram a chave na porta da frente. Marcelo congelou. Lucas. A escola havia liberado mais cedo por algum motivo. Pai, você está em casa? Por que o carro está aqui? Lucas entrou na cozinha e parou abruptamente ao ver as 2 meninas sentadas à mesa. Seus olhos foram de Marcelo para elas e de volta para Marcelo, confusão estampada no rosto. Pai, o que está acontecendo? Quem são elas? Marcelo respirou fundo. Era a hora da verdade. Hora de descobrir se sua decisão impulsiva destruiria o pouco de estabilidade que ele e Lucas ainda tinham. Ou se talvez começaria a curar a família que ambos haviam perdido 3 anos atrás. Lucas, ele disse calmamente, preciso conversar com você. Tem muita coisa para explicar. Lucas continuava parado na entrada da cozinha, a mochila escorregando lentamente do ombro até cair no chão com um baque surdo. Seus olhos verdes, os mesmos olhos de Fernanda, iam de Marcelo para as 2 meninas sentadas à mesa, processando a cena impossível à sua frente. Pai, sério, quem são elas? Marcelo puxou uma cadeira. Senta aqui, filho, por favor. Lucas obedeceu mecanicamente, mas sua postura estava rígida, defensiva. Marcelo reconhecia aquela linguagem corporal. Era a mesma que o menino adotava sempre que o mundo ameaçava sua frágil sensação de segurança. Essas são Isabela e Isadora, Marcelo começou. E tem uma senhora chamada Dona Teresa no quarto de hóspedes. Elas vão ficar com a gente por um tempo. O silêncio que seguiu foi denso. Lucas piscou 1 vez, 2 vezes. Ficar aqui?
Na nossa casa? É temporário. Você trouxe estranhos para a nossa casa? A voz de Lucas subiu 1/8. Você nem me avisou. Você nem perguntou se eu estava bem com isso. As gêmeas se encolheram nas cadeiras. Isabela pegou a mão de Dora por baixo da mesa. Eu sabia que a gente ia causar problema. Isabela sussurrou. Lucas, Marcelo começou. Mas seu filho já estava se levantando. Não. Desde que a mãe morreu, você vive dizendo que a gente precisa de rotina, de estabilidade. E agora você aparece com 3 pessoas que eu nunca vi na vida? Isso é loucura. Lucas, abaixa o tom. Por quê? Porque você decidiu que agora quer brincar de família grande? Porque você finalmente sentiu alguma coisa e resolveu compensar 3 anos de ser um robô? As palavras atingiram Marcelo como socos físicos, principalmente porque eram verdadeiras. Você tem razão, Marcelo disse baixinho, e isso pegou Lucas de surpresa. Você tem toda a razão. Eu não fui um bom pai nos últimos anos. Eu estava tão preso na minha própria dor que não via a sua. E você merecia mais. Merecia muito mais. Lucas piscou rapidamente, lutando contra lágrimas que ameaçavam cair. Então por que você está fazendo isso agora? Por elas? Ele gesticulou vagamente em direção às meninas. Marcelo respirou fundo. Porque essas 2 meninas de 7 anos estavam vivendo em um prédio abandonado, cuidando sozinhas de uma avó que está morrendo. Porque elas estavam pedindo comida em padarias para sobreviver. Porque elas têm tanto medo de serem separadas que preferem viver escondidas do que pedir ajuda ao sistema. E por quê? Porque quando eu vi isso, eu me lembrei do que sua mãe sempre dizia. O que a mãe dizia? Lucas perguntou, a voz trêmula. Que a gente tinha mais do que precisava. Que uma casa com amor demais é melhor que uma casa grande demais. E que quando você pode fazer a diferença na vida de alguém, você não pensa, você age. Marcelo limpou as próprias lágrimas. Eu parei de agir quando ela morreu. Parei de sentir. E essas meninas, elas me fizeram voltar. Me fizeram lembrar quem eu era antes de virar esse fantasma que mal consegue olhar para você, sem sentir culpa. Lucas estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Culpa de quê? Marcelo não tinha planejado ter essa conversa agora, não desse jeito, não na frente de 2 crianças assustadas. Mas as palavras saíram como uma represa rompida. Da última conversa que eu tive com sua mãe, a gente estava brigando ao telefone. Ela disse que eu nunca estava presente, mesmo quando estava em casa. E eu fiquei irritado, desliguei na cara dela. E 20 minutos depois, ela estava morta. E as últimas palavras dela para mim foram de tristeza e decepção. E as minhas para ela foram de raiva. As mãos de Lucas tremiam. Eu não sabia disso. Como ia saber? Eu nunca consegui falar sobre aquela noite. Nunca consegui falar sobre ela. Eu só entrei no piloto automático. Rotina, controle. Porque se eu parasse, se eu realmente sentisse, ia desmoronar. E você precisava de um pai funcional, não de mais um destroço. Mas eu não precisava de um robô, Lucas disse, a voz quebrada. Eu precisava do meu pai, do pai que ria, que brincava, que estava presente. Aquele pai morreu com a mãe. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e verdadeiras e devastadoras. Isabela e Dora não se mexeram, mal ousavam respirar. Testemunhas inadvertidas de uma família se desfazendo e talvez, possivelmente, se reconstruindo. Marcelo se aproximou de Lucas e, pela primeira vez em 3 anos, realmente o abraçou. Não aqueles abraços rápidos e mecânicos de bom dia ou boa noite, mas um abraço de verdade, apertado, cheio de arrependimento e amor e dor. Lucas resistiu por um segundo. Depois desmoronou nos braços do pai, soluçando. Me desculpa, Marcelo sussurrou no cabelo do filho. Me desculpa por ter sumido. Me desculpa por ter deixado você sozinho com a sua dor. Você não merecia isso. Você não merecia nada disso. Eu senti tanto a falta dela, Lucas chorou.
E depois eu senti falta de você também, mesmo você estando aqui. Eu sei, filho, e eu vou fazer melhor. Eu prometo. Eles ficaram assim por longos minutos, pai e filho chorando juntos pela primeira vez desde o funeral, finalmente permitindo que a dor saísse, que as feridas começassem a realmente cicatrizar. Quando finalmente se separaram, ambos com os olhos vermelhos e inchados, Lucas olhou para as gêmeas, que observavam tudo com expressões de compaixão tão profundas que pareciam impossíveis para crianças tão jovens. Desculpa, Lucas disse a elas. Eu não devia ter gritado. Vocês não têm culpa. Está tudo bem, Isabela disse gentilmente. A gente entende. A nossa mãe também morreu. A gente sabe como dói. Lucas piscou, processando isso. Morreu quando? Quando a gente nasceu, Dora explicou. A gente nunca conheceu ela. Só a vovó Teresa. E seu pai? Lucas perguntou. Nunca apareceu. Então sempre foi só a gente e a vovó. Lucas se sentou novamente à mesa, dessa vez realmente olhando para as meninas, vendo-as. E ela está doente? A vovó de vocês? Muito doente, Isabela disse, a voz ficando pequena. Ela precisa de remédio e médico, mas a gente não podia levar ela porque iam separar a gente. Separar? Em abrigos diferentes. Ninguém quer duas crianças juntas. Todo mundo fala isso. Lucas olhou para o pai, algo mudando em sua expressão. Então é por isso? Elas iam ser separadas? Marcelo assentiu. E elas escolheram viver escondidas, cuidando da avó doente só para ficarem juntas. Lucas ficou quieto por um momento, mastigando isso. Então, com a simplicidade direta que só crianças possuem, disse: Então a gente não pode deixar isso acontecer. Elas precisam ficar juntas, e a vovó delas precisa de médico. Marcelo sentiu o peito se encher de orgulho. É o que eu pensei também. Mas e o sistema? Lucas perguntou, sempre prático como a mãe. Você não pode simplesmente ter crianças morando aqui sem avisar ninguém, pode? Ainda estou descobrindo isso. Mas primeiro, precisamos cuidar da dona Teresa. Foi então que ouviram um gemido vindo do quarto de hóspedes. As gêmeas se levantaram de um pulo, correndo para o quarto. Marcelo e Lucas as seguiram. Dona Teresa estava tentando se sentar, o rosto contorcido de dor. Onde? Onde estou? Na casa do seu Marcelo, vovó, Isabela disse, ajudando-a a se deitar novamente. Lembra? A gente veio para cá. É seguro. Não é seguro, Dona Teresa murmurou, delirando um pouco. Eles vão encontrar. Vão levar minhas meninas. Não podem levar minhas meninas. Ninguém vai levar ninguém, vovó. Dora prometeu, mas havia terror em seus olhos. Marcelo se aproximou e tocou gentilmente a testa de Dona Teresa. Estava queimando. Febre alta. As feridas estão infeccionadas, ele disse. Ela precisa de antibiótico. Agora. Você conhece algum médico que possa vir aqui? Lucas perguntou. Sem precisar ir para o hospital? Marcelo pensou rapidamente. Dr. Paulo. Ele foi médico da sua mãe. É um bom homem. Marcelo ligou enquanto Lucas permanecia na porta, observando as gêmeas cuidarem da avó com movimentos praticados, eficientes, trocando panos frios na testa dela, ajustando os travesseiros, sussurrando palavras de conforto. Lucas! Dora chamou timidamente. Você pode trazer água fria? Com gelo, se tiver? Lucas piscou, sendo solicitado, sendo incluído. Claro, já volto. Dr. Paulo atendeu depois de 3 toques. Marcelo, quanto tempo? Como você está? Doutor, eu preciso de um favor. Um grande favor, e preciso que o senhor não faça perguntas ainda. Houve uma pausa. Você está me assustando. Eu tenho uma senhora aqui em casa, 72 anos, diabética, com feridas infectadas nas pernas e febre alta. Ela precisa de atendimento urgente, mas a situação é complicada. O senhor pode vir? Outra pausa. Marcelo, se isso envolve algo ilegal... Não é ilegal, é só complicado. Eu explico tudo quando o senhor chegar. Por favor. É literalmente questão de vida ou morte. Doutor. Paulo suspirou.
Manda o meu endereço. Vou pegar meus equipamentos e estar aí em 40 minutos. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Aqueles 40 minutos se arrastaram como horas. Marcelo preparou o caldo que havia começado antes, mas Dona Teresa mal conseguiu tomar 2 goles antes de vomitar. As meninas limparam tudo com uma eficiência que quebrava o coração, como se tivessem feito isso centenas de vezes antes. Lucas, surpreendentemente, começou a ajudar. Trouxe toalhas limpas do armário do banheiro. Encheu uma bacia com água morna para as meninas lavarem as mãos. Sentou-se no chão ao lado delas, uma presença silenciosa, mas solidária. Quando a campainha finalmente tocou, Marcelo correu para abrir. Dr. Paulo estava na porta, uma maleta médica em uma mão, expressão preocupada no rosto. Onde ela está? Marcelo o levou até o quarto. Doutor. Paulo parou na porta ao ver a cena. Uma idosa febril na cama, 2 garotinhas idênticas aos pés da cama, um menino sentado perto. Ele olhou para Marcelo com uma expressão que dizia claramente: Você tem muita explicação para dar. Crianças, Dr. Paulo disse gentilmente. Vou precisar examinar a vovó de vocês. Podem esperar lá fora com seu pai? Ele olhou para Marcelo incerto. Eu não vou deixar a vovó sozinha, Isabela disse firmemente. Eu sou médico, querida. Só quero ajudar. Toda vez que um adulto fala isso, as coisas ficam piores, Dora retrucou. Dr. Paulo olhou para Marcelo, que apenas balançou a cabeça. Deixa elas ficarem. Elas são as cuidadoras principais dela. Elas precisam ver. O médico abriu a maleta e começou seu exame. Verificou pressão, temperatura, ausculta. Quando removeu cuidadosamente as bandagens das pernas de Dona Teresa, até ele, com décadas de experiência, fez uma careta. Quanto tempo essas feridas estão assim? Meses, Marcelo disse. E ela não foi tratada porque... Porque se ela fosse ao hospital, o serviço social seria chamado e as meninas seriam separadas, Marcelo explicou baixinho. Não há outros parentes, é só elas 3. Dr. Paulo olhou para as gêmeas com nova compreensão e talvez admiração. Vocês 2 cuidaram delas sozinhas? Ambas acenaram. Vocês são muito corajosas e fizeram um trabalho melhor do que muitos adultos fariam. Ele voltou sua atenção para Dona Teresa. Senhora, a senhora está me ouvindo? Dona Teresa abriu os olhos, desfocados pela febre. Não separa elas. Por favor. É a única coisa que eu peço. Não separa minhas meninas. Ninguém vai separar ninguém, Dr. Paulo disse firmemente. Agora, vamos tratar dessas feridas. Vai doer um pouco, está bem? O tratamento foi angustiante de assistir. Dr. Paulo limpou as feridas infectadas, aplicou antibiótico tópico, administrou uma injeção de antibiótico forte. Dona Teresa mordeu um pano para não gritar, lágrimas escorrendo silenciosamente. As meninas seguraram as mãos dela, uma de cada lado, sussurrando encorajamentos. Lucas observava tudo, pálido, mas presente. Depois de 1 hora, Dr. Paulo terminou. Saiu do quarto com Marcelo, deixando as meninas com a avó. Ela está grave? Marcelo perguntou na cozinha. Muito. A infecção está avançada. O antibiótico que eu dei vai ajudar, mas... Dr. Paulo hesitou. Marcelo, ela precisa estar em um hospital. Precisa de cuidados intensivos, antibióticos mais fortes via intravenosa, possível cirurgia para limpar o tecido necrosado. E se ela não for? Dr. Paulo olhou nos olhos dele. Então você está olhando para semanas, talvez dias. A infecção pode se espalhar. Sepse, falência de órgãos. Marcelo sentiu o mundo girar. Mas se ela for para o hospital, o serviço social será acionado automaticamente. Ela é uma idosa sem condições de cuidar de menores. As crianças irão para o sistema. E elas serão separadas. Provavelmente sim. Gêmeas são difíceis de colocar juntas. A maioria das famílias quer só uma criança. Marcelo passou as mãos pelo cabelo, desesperado. E se eu? E se eu dissesse que quero ficar com elas? As 2? Dr. Paulo levantou as sobrancelhas. Você está falando de adoção? Guarda. Adoção. O que for necessário. Marcelo, você entende que isso não é simples?
Há processos, avaliações, burocracia. E enquanto isso tramita, as meninas vão para abrigos temporários. Mas tem alguma maneira de acelerar? De fazer com que elas fiquem aqui enquanto o processo acontece? Guarda temporária emergencial, talvez. Mas você precisaria de um advogado bom e precisaria provar que você pode providenciar um lar estável. E mesmo assim, Dr. Paulo balançou a cabeça. Não há garantias. Foi quando a campainha tocou novamente. Marcelo franziu a testa. Não estava esperando mais ninguém. Abriu a porta e encontrou Júlia na soleira, os braços cruzados, uma expressão que misturava preocupação e irritação. Você vai me deixar entrar e me explicar o que diabos está acontecendo? Ou eu vou ter que invadir? Marcelo suspirou. Júlia, não é um bom momento. Não é um bom momento? Marcelo, você desapareceu por 8 horas, fechou a loja sem avisar pela primeira vez em 10 anos e agora tem um carro de médico estacionado na sua casa. Então sim, eu vou entrar e você vai me contar tudo. Ela passou por ele antes que ele pudesse protestar. Dr. Paulo olhou de Júlia para Marcelo. Amiga sua? Funcionária. E sim, amiga. Júlia parou na entrada da cozinha, vendo Lucas sentado à mesa. Lucas, oi querido, você está bem? Estou, tia Júlia. Seu pai está agindo muito estranho hoje. É porque tem 2 meninas e a avó delas morando aqui agora, Lucas disse com aquela honestidade brutal de crianças. Júlia piscou. O quê? E assim Marcelo teve que contar a história toda mais uma vez. Júlia ouviu em silêncio, sua expressão passando de confusão para choque para algo que parecia raiva. Quando ele terminou, ela explodiu. Você trouxe 3 pessoas, incluindo 2 crianças vulneráveis, para sua casa sem contatar nenhuma autoridade? Marcelo, você entende o quão problemático isso é? Você entende que você poderia ser acusado de sequestro? Sequestro? Eu estou ajudando. Você está agindo com emoção, não com lógica. Júlia estava gesticulando agora, sua formação de assistente social emergindo. Essas crianças precisam estar no sistema. Precisam de proteção oficial, de recursos, de serem separadas e esquecidas em abrigos superlotados? Marcelo contra-atacou. Você mesma me contou por que largou a assistência social. Porque o sistema não funciona. Porque crianças caem nas rachaduras. E a solução é você fazer justiça com as próprias mãos? Marcelo, você é uma pessoa, não uma instituição. Exatamente. Eu sou uma pessoa. Uma pessoa que pode fazer a diferença agora, não depois de meses de burocracia, enquanto essas meninas definham em lugares diferentes. Dr. Paulo levantou as mãos. Pessoal, gritar não vai ajudar ninguém. Ele está certo. Uma voz fraca disse da porta. Era Isabela, com Dora logo atrás dela. Nós já sabíamos que isso ia acontecer. As pessoas sempre brigam sobre o que fazer com a gente. Júlia olhou para as meninas e algo em sua expressão se suavizou. Ela se ajoelhou para ficar na altura delas. Oi, eu sou Júlia, e não estamos brigando sobre vocês. Estamos brigando porque todos queremos ajudar, mas temos ideias diferentes de como fazer isso. A senhora vai chamar o conselho? Dora perguntou, a voz trêmula. Júlia hesitou. Marcelo viu a luta interna nela, entre o protocolo e a realidade humana à sua frente. Eu não sei ainda. Preciso pensar. Se a senhora chamar, vão separar a gente. Isabela disse, não como uma acusação, mas como um fato. Todo mundo diz que ninguém quer 2 crianças juntas. E a vovó vai morrer sozinha em algum hospital. E a gente vai crescer sem saber uma da outra. E quando a gente crescer, talvez a gente nem se lembre mais de como era antes. Lágrimas escorriam pelo rosto de Júlia agora. Vocês não deveriam ter que se preocupar com essas coisas. Vocês são crianças. A gente parou de ser só criança quando a vovó ficou doente. Dora disse com aquela sabedoria triste demais. A gente teve que crescer rápido. Júlia olhou para Marcelo. Você realmente quer fazer isso? Assumir a responsabilidade por 3 pessoas que você conheceu hoje? Eu quero tentar. E vou precisar de ajuda. Sua ajuda
se você estiver disposta. Júlia respirou fundo, limpou as lágrimas. Você vai precisar de um advogado de família. Um bom. Eu conheço alguém. Doutora Mariana Costa. Ela é especialista em casos complexos de guarda. Você vai ajudar? Marcelo mal ousava perguntar. Contra meu melhor julgamento profissional? Sim, porque você está certo. O sistema não funciona, e talvez, só talvez isso funcione. Ela olhou para as meninas. Mas precisa ser feito da maneira certa. Documentação, processos legais, nada de esconder. O que significa? Dr. Paulo perguntou. Significa que amanhã de manhã vamos ao conselho tutelar juntos, Júlia disse, com doutora Mariana. Vamos ser honestos sobre a situação e vamos lutar por uma guarda emergencial temporária, enquanto o processo de adoção é iniciado. E se eles disserem não? Isabela perguntou. Então a gente luta, mas vocês não vão estar sozinhas nessa luta. Não mais. Dona Teresa chamou fracamente do quarto. As meninas correram de volta para ela. Dr. Paulo a seguiu para verificar os sinais vitais novamente. Marcelo e Júlia ficaram na cozinha, o peso do que estava por vir pairando entre eles. Obrigado, Marcelo disse, por não me julgar, por ajudar. Eu estou julgando um pouco, Júlia admitiu com um pequeno sorriso. Mas também estou impressionada. Você finalmente acordou. Foi o que Lucas disse, que eu estava sendo um robô. Ele estava certo. Mas hoje você voltou a ser humano. Assustador e imperfeito, mas humano. Naquela noite, após doutor Paulo ir embora com promessa de voltar no dia seguinte, após Júlia sair para ligar para a advogada, após preparar jantar e assistir as meninas comerem devagar, ainda desconfiadas da abundância, Marcelo sentou-se na sala com Lucas. Vai ficar tudo bem? Lucas perguntou. Eu não sei, Marcelo respondeu honestamente. Mas vamos tentar fazer dar certo. A mãe ficaria orgulhosa de você, do que você está tentando fazer. Marcelo sentiu lágrimas picar em seus olhos. Você acha? Eu sei. Ela sempre dizia que nossa casa era grande demais para só nós. Agora não é mais. Naquela noite, Marcelo verificou o quarto de hóspedes uma última vez. Dona Teresa dormia, a respiração irregular. As gêmeas estavam no chão ao lado da cama, recusando-se a dormir em outro lugar, enroladas em cobertores que Marcelo havia dado. Vocês não querem dormir em camas de verdade? Ele havia oferecido. Tem o quarto do Lucas, ou posso arrumar o escritório? E a gente fica com a vovó, Isabela disse simplesmente. Agora, observando as três dormirem, Marcelo fez uma promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse amanhã no conselho tutelar. Não importava quantos obstáculos aparecessem, ele não desistiria dessas meninas. Não as deixaria serem separadas. Pela primeira vez em 3 anos, Marcelo Andrade tinha um propósito que ia além de simplesmente existir. Mas o que ele não sabia, enquanto finalmente ia para sua própria cama, era que o desafio real ainda estava por vir, e que a promessa que ele havia feito seria testada de maneiras que ele nem imaginava. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com aquela garoa fina típica de Belo Horizonte que parecia mais névoa do que chuva de verdade. Marcelo acordou às 5h30, depois de apenas 3 horas de sono fragmentado. Cada vez que fechava os olhos, via cenários diferentes. As meninas sendo arrastadas por assistentes sociais, Dona Teresa morrendo sozinha em um corredor de hospital, Lucas o olhando com decepção quando tudo desmoronasse. Desceu as escadas silenciosamente e encontrou uma cena que o fez parar no meio do caminho. As gêmeas estavam na cozinha, ainda de pijamas emprestados de Lucas que ficavam enormes nelas, tentando fazer café. Isabela estava na ponta dos pés alcançando o filtro de papel, enquanto Dora segurava o pacote de café com reverência. A gente não sabe usar essa máquina, Dora admitiu ao perceber Marcelo na porta. Mas a gente queria fazer café para o senhor. Para agradecer. Marcelo sentiu o peito apertar. Vocês não precisam me agradecer. E podem me chamar de Marcelo ou o que vocês se sentirem confortáveis. Tio Marcelo? Isabela sugeriu hesitante. Tio Marcelo está ótimo.
Ele as ensinou a usar a cafeteira, observando como elas prestavam atenção em cada detalhe, memorizando cada passo. Essas meninas haviam aprendido que informação era sobrevivência, que não havia espaço para erros quando você não tinha rede de segurança. Como está a vovó de vocês? Marcelo perguntou enquanto o café passava. As meninas trocaram aquele olhar que ele estava começando a reconhecer. Preocupação silenciosa. Ela está diferente, Dora disse baixinho. Mais quieta. Ela só fica olhando para a gente, como se estivesse tentando guardar na memória. Marcelo sabia o que isso significava. Ele havia visto o mesmo olhar em Fernanda nos últimos momentos antes do acidente, embora na época não soubesse que seriam os últimos momentos. Aquele olhar de quem está se despedindo sem dizer em voz alta. Júlia chegou às 7 em ponto, junto com uma mulher de uns 40 anos. Cabelos presos em um coque impecável, tailleur azul marinho, uma pasta de couro sob o braço. Doutora. Mariana Costa tinha o olhar afiado de quem havia lutado muitas batalhas judiciais e sabia exatamente quando pisar com firmeza ou recuar estrategicamente. Então você é o homem que decidiu resgatar uma família inteira em 24 horas. Foram as primeiras palavras dela para Marcelo, sem nenhum julgamento aparente, apenas avaliação clínica. Eu não diria resgatar. Eu diria. Júlia me contou tudo, e temos trabalho a fazer. Ela entrou na sala, colocou a pasta sobre a mesa de centro. Primeiro preciso conhecer as meninas e a avó. Depois, vamos traçar uma estratégia para a reunião com o Conselho Tutelar às 10 horas. As próximas 2 horas foram um turbilhão. Doutora Mariana conversou longamente com Isabela e Dora, fazendo perguntas gentis, mas diretas sobre sua vida, seus medos, seus desejos. Examinou o quarto improvisado onde Dona Teresa descansava. Fez anotações detalhadas sobre as condições de saúde dela, baseadas no relatório que Dr. Paulo havia deixado. A situação é complexa, ela disse finalmente a Marcelo na cozinha, longe das crianças. Tecnicamente, você está abrigando menores sem autorização legal. Mas considerando as circunstâncias extraordinárias e o risco iminente de separação das crianças, temos um caso para guarda emergencial temporária. O juiz vai considerar o melhor interesse das crianças e separá-las claramente não é. E quanto tempo leva para se tornar permanente? Para a adoção? Meses, talvez 1 ano. Haverá avaliações psicológicas, visitas domiciliares, períodos de adaptação oficiais, mas se você estiver comprometido, se realmente quiser isso, podemos chegar lá. Eu quero, doutora Mariana o estudou. Por quê? E não me deu uma resposta genérica sobre fazer a coisa certa. Quero saber o real motivo. Marcelo olhou pela janela, vendo Lucas no quintal conversando com as gêmeas, mostrando a elas onde Fernanda costumava plantar rosas. Porque nos últimos 3 anos, eu e meu filho estávamos apenas sobrevivendo. E essas meninas me mostraram a diferença entre sobreviver e viver. Elas me lembraram que dor não é desculpa para se fechar, que ainda há vida depois da tragédia. E por quê? Porque eu tenho uma casa cheia de quartos vazios e um coração que precisa de um propósito maior do que apenas pagar contas e manter rotina. Doutora Mariana assentiu lentamente. Essa resposta serve. Vamos ao conselho. O prédio do Conselho Tutelar era uma construção simples no centro administrativo de Belo Horizonte, com paredes pintadas de amarelo desbotado e pôsteres sobre direitos das crianças colados nos corredores. Marcelo segurou as mãos das gêmeas enquanto entravam, sentindo-as tremerem ligeiramente. Vai ficar tudo bem, ele sussurrou, desejando acreditar nas próprias palavras. A conselheira responsável pelo caso era uma mulher chamada Sandra Martins, de uns 50 anos, com expressão cansada de quem havia visto demasiadas crianças caindo pelas rachaduras do sistema. Ela os recebeu em uma sala pequena de reuniões, sentando-se atrás de uma mesa cheia de papéis e pastas. Então, ela começou, olhando para Marcelo por cima dos óculos de leitura. O senhor trouxe 2 menores de idade e uma idosa vulnerável para sua casa sem notificar nenhuma autoridade competente. O senhor entende a gravidade disso? Entendo, conselheira, mas...
E as crianças, segundo o relatório da doutora Costa, estavam vivendo em um prédio abandonado há meses, sem supervisão adulta adequada, sem frequentar escola, pedindo comida nas ruas. Sim, mas... E em nenhum momento durante esses meses o senhor pensou em nos contatar? Em acionar os mecanismos apropriados de proteção? Doutora Mariana interveio. Conselheira, com todo respeito, meu cliente só tomou conhecimento da situação ontem. E imediatamente providenciou cuidados médicos para a avó das meninas e está aqui agora menos de 24 horas depois, buscando regularizar a situação. Isso demonstra responsabilidade, não negligência. Ou demonstra impulso sem pensar nas consequências. Sandra rebateu. Ela olhou para as gêmeas, que estavam sentadas lado a lado, mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Isabela, Isadora, vocês sabem por que estão aqui? Ambas acenaram com a cabeça. E vocês entendem que o trabalho do Conselho Tutelar é garantir que vocês estejam seguras e bem cuidadas? Nós estávamos bem cuidadas, Isabela disse, a voz firme apesar do medo. Nós cuidávamos da nossa vovó e ela cuidava da gente do jeito que podia. Vocês são crianças de 7 anos, não deveriam estar cuidando de um adulto doente. E para onde nós iríamos? Dora perguntou, e havia uma maturidade dolorosa naquela pergunta. Para casas diferentes? Crescer sem a Bela? Sem saber se minha irmã está bem? Se está com fome? Se está com medo? Sandra suspirou, tirando os óculos e esfregando o rosto. Vocês sabem que o ideal seria encontrar uma família que pudesse acolher vocês duas juntas. E foi isso que eu encontrei, Marcelo disse. Eu as encontrei. E eu quero ser essa família. O senhor mal as conhece. Eu conheço o suficiente. Conheço a coragem delas, o amor que tem uma pela outra e pela avó. Conheço que elas merecem ficar juntas, e eu tenho condições de providenciar isso. Tenho uma casa, um emprego estável, um filho que já as aceitou. Tenho referências, histórico limpo. O que mais eu preciso provar? Sandra olhou para a pasta na sua frente, depois para as meninas, depois para Marcelo. O senhor entende que guarda temporária não é garantia de adoção? Entendo. E que haverá acompanhamento constante? Visitas surpresa? Avaliações? Estou preparado. E a avó das meninas, Dona Teresa? Qual o prognóstico? Foi doutora Mariana quem respondeu, cuidadosamente. Segundo o relatório médico de Dr. Paulo Henrique Santos, que examinou a paciente ontem, Dona Teresa tem no máximo algumas semanas de vida. A infecção está muito avançada. Ela optou por cuidados paliativos em casa, cercada pelas netas, em vez de hospitalização que apenas prolongaria sofrimento sem alterar o resultado. Sandra ficou em silêncio por um longo momento. Então essas crianças estão prestes a perder a única parente que conhecem. E por isso é ainda mais importante que elas não percam uma a outra no processo, Marcelo disse. Sandra olhou para as gêmeas. É isso que vocês querem? Ficar com o Sr. Marcelo e o filho dele? As meninas se entreolharam. A gente mal conhece ele, Isabela admitiu. Mas ele foi a primeira pessoa em meses que quis ajudar de verdade, que não tentou separar a gente, e ele tem um filho legal. E uma casa onde a vovó pode ter uma cama de verdade nos últimos dias dela. E depois que sua avó partir? Sandra perguntou gentilmente. Vocês ficariam confortáveis permanecendo lá? A gente ficaria junta? Dora perguntou. Essa seria a intenção. Então sim, a gente quer tentar. Sandra fechou a pasta. Está bem. Vou conceder guarda emergencial temporária por 30 dias. Durante esse período, haverá visitas semanais de um assistente social e as meninas precisarão passar por avaliação psicológica. Após os 30 dias, reavaliaremos a situação e, se tudo estiver progredindo bem, iniciaremos o processo formal de adoção. Mas... Ela olhou firmemente para Marcelo. Ao primeiro sinal de negligência, de inadequação, essas crianças serão removidas. Está claro? Cristalino. Obrigado, conselheira. Quando saíram do prédio, as meninas ainda seguravam as mãos de Marcelo.
Júlia e doutora Mariana caminhavam atrás, conversando em voz baixa sobre os próximos passos burocráticos. O sol havia rompido as nuvens, criando aquela luz dourada típica de meio de manhã. Tio Marcelo? Isabela disse. Sim. O que é cuidado paliativo? Marcelo parou, ajoelhou-se para ficar na altura delas. Não haveria maneira fácil de dizer isso. É quando os médicos fazem tudo o que podem para que uma pessoa se sinta confortável e sem dor, mas não tentam mais curar a doença. Porque a doença está muito avançada. Então a vovó vai morrer, Dora disse, não como pergunta, mas como confirmação de algo que elas já sabiam. Sim, provavelmente sim, mas ela vai estar confortável, sem dor, e com vocês ao lado dela, não sozinha em um hospital. Lágrimas escorriam pelos rostos das meninas. Marcelo as puxou para um abraço, ali mesmo na calçada, não se importando com as pessoas passando. Não é justo. Isabela soluçou. Não, não é. Nada disso é justo. Mas vocês deram à vovó de vocês o maior presente possível. Vocês ficaram com ela. Vocês a amaram. E agora, ela pode partir em paz, sabendo que vocês vão ficar juntas, que vocês vão estar seguras. Os próximos 10 dias foram simultaneamente os mais longos e mais curtos da vida de Marcelo. Dr. Paulo vinha diariamente, ajustando medicações para a dor, ensinando Marcelo e as meninas como cuidar de Dona Teresa. A idosa estava cada vez mais fraca, dormindo a maior parte do tempo, mas nos momentos em que acordava, seus olhos buscavam sempre as netas. Lucas surpreendeu a todos com sua gentileza. Ele sentava-se no quarto de hóspedes e lia histórias em voz alta, mesmo quando Dona Teresa estava dormindo. Dizia que sua mãe costumava fazer isso no hospital, antes de morrer, que ouvir vozes familiares ajudava. As gêmeas raramente saíam do lado da avó. Marcelo teve que praticamente forçá-las a comer, a tomar banho, a dormir algumas horas. Elas revezavam vigílias, uma descansando enquanto a outra segurava a mão de Dona Teresa. Na 9ª noite, Dona Teresa acordou mais lúcida do que havia estado em dias. Eram quase 11 da noite. Marcelo estava no quarto verificando se ela precisava de algo, enquanto as meninas finalmente dormiam no sofá da sala. Marcelo, ela chamou, a voz fraca mas clara. Estou aqui, Dona Teresa. Minhas meninas. Elas vão ficar bem? Vão. Eu prometo que vou cuidar delas. Por que você está fazendo isso? Você mal nos conhece. Marcelo pensou na pergunta. Porque alguém precisava, e porque elas me lembraram do que eu estava perdendo enquanto vivia no automático. Elas me deram um propósito de novo. Dona Teresa sorriu fracamente. Eu estava tão assustada de morrer, de deixar elas sozinhas. Mas agora eu posso partir em paz. Ela tossiu, uma tosse fraca. Pode chamar elas? Eu preciso me despedir direito. Marcelo acordou as gêmeas gentilmente. Elas vieram correndo, imediatamente despertas quando entenderam o que estava acontecendo. Se posicionaram uma de cada lado da cama, cada uma segurando uma mão da avó. Minhas meninas lindas, Dona Teresa sussurrou. Minhas guerreiras, vocês foram tão corajosas, tão fortes. Não vá embora, vovó. Dora chorava. Por favor, fica mais um pouquinho. Eu já fiquei tempo demais. Estou tão cansada, meu amor, tão cansada. Ela olhou para cada uma delas, memorizando seus rostos. Vocês vão crescer lindas, vão estudar, vão ser felizes. Prometam para mim. A gente promete. Isabela soluçou. E prometem que vão ficar sempre juntas? Não importa o quê. Sempre juntas, ambas disseram. E vocês? Dona Teresa olhou para Marcelo e Lucas, que estava na porta. Cuidem das minhas meninas. Elas são teimosas e corajosas e às vezes difíceis, mas têm os corações mais puros que eu já conheci. Nós vamos cuidar, Marcelo prometeu, lágrimas escorrendo livremente. Dona Teresa fechou os olhos, um sorriso pequeno nos lábios. Vou ver minha Clarice agora. Vou contar para ela como as filhas dela são incríveis. Sua respiração ficou mais lenta. As meninas cantaram baixinho uma canção de ninar que ela costumava cantar para elas quando eram bebês. Marcelo nunca tinha ouvido a melodia,
mas era linda e triste e perfeita. Às 11h43 da noite, Teresa Silva Oliveira deu seu último suspiro, cercada por suas netas e pela nova família que havia sido dada a elas. As meninas choraram, abraçadas à avó que já não estava mais lá, dizendo adeus à única mãe que haviam conhecido. Marcelo e Lucas ficaram presentes, oferecendo abraços quando as meninas os buscaram, oferecendo espaço quando elas precisaram. Dr. Paulo veio, assinou o atestado de óbito. Ela teve uma boa morte, ele disse a Marcelo. Cercada de amor, muitas pessoas não têm essa sorte. O funeral foi simples, 3 dias depois, em um cemitério em Contagem. Júlia organizou tudo, desde o caixão até as flores. Compareceram Marcelo e Lucas, as gêmeas, Júlia, doutora Mariana, doutor Paulo, seu Antônio da padaria e alguns vizinhos que Dona Teresa havia conhecido ao longo da vida. As meninas pediram para falar. Isabela foi a primeira. Nossa vovó trabalhou a vida toda para cuidar da gente. Ela nunca reclamou, nunca desistiu, mesmo quando tudo ficou difícil. Ela nos ensinou que família é sobre estar presente, sobre escolher ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora. E ela nos ensinou que amor é ação, não só palavra. Vovó, obrigada por tudo. A gente nunca vai esquecer. Dora foi a seguinte, a voz tremendo, mas firme. A gente prometeu que ia ficar sempre juntas, e a gente vai cumprir. Prometemos que vamos estudar, que vamos ser felizes, que vamos fazer a senhora se orgulhar. E prometemos que vamos falar da senhora para nossos filhos um dia, para que eles saibam que tiveram uma bisavó guerreira, que lutou até o fim para manter nossa família unida. Te amamos, vovó, para sempre. Não havia olhos secos quando elas terminaram. Na semana seguinte, a vida começou a encontrar um novo ritmo. As meninas voltaram à escola, matriculadas na mesma classe que Lucas, apesar da diferença de idade. Precisavam de reforço, de atenção especial, mas as professoras foram compreensivas. A assistente social designada para o caso, Maria Helena, fez sua primeira visita e ficou impressionada com o quanto as meninas já haviam se integrado. Elas tinham seu próprio quarto agora, mas ainda preferiam dormir juntas na mesma cama. Marcelo não forçou. Trauma cura no seu próprio tempo. Lucas se tornou um irmão mais velho protetor. Ensinou as gêmeas a jogar videogame, apresentou-as aos seus amigos, defendeu-as quando algumas crianças na escola fizeram perguntas invasivas sobre sua história. A livraria se tornou um projeto familiar. Aos sábados, todos iam juntos. As meninas ajudavam a organizar a sessão infantil. Lucas ficava no caixa com Júlia e Marcelo finalmente tinha tempo para fazer o que amava. Conversar com clientes sobre livros, fazer recomendações, criar aquela comunidade que uma boa livraria deveria ser. Os meses passaram. 30 dias se tornaram 60, 60 se tornaram 90. As avaliações psicológicas das meninas mostraram progresso notável. Os relatórios da assistente social eram todos positivos. Doutora Mariana iniciou oficialmente o processo de adoção. Houve desafios, claro. Pesadelos frequentes, onde as meninas acordavam gritando, pensando que estavam de volta ao prédio abandonado. Momentos de regressão, onde guardavam comida debaixo da cama ou se recusavam a tomar banho demorado, com medo de desperdiçar água. Dificuldades de aprendizado na escola, lacunas de meses sem educação formal. Mas houve também vitórias. A primeira vez que Dora riu alto, uma gargalhada de criança de verdade, ao ver Lucas escorregar em uma casca de banana no quintal. A primeira vez que Isabela chamou Marcelo de pai, sem perceber, depois se corrigindo rapidamente, mas Marcelo dizendo, pode me chamar de pai se quiser, eu ficaria honrado. O dia em que ambas tiraram notas boas em uma prova de matemática e correram para mostrar a ele orgulhosas. 11 meses após o dia em que Marcelo havia seguido aquelas 2 meninas pedindo comida, a adoção foi finalizada. O juiz, o mesmo que havia aprovado a guarda temporária, sorriu ao assinar os papéis. Esta é uma das adoções mais bonitas que já supervisionei, ele disse. Não porque foi fácil, mas porque todos vocês escolheram ser família. Parabéns.
Marcelo, Lucas, Isabela e Dora Andrade saíram do tribunal como uma família oficial. Júlia estava esperando do lado de fora com um bolo que tinha Família Andrade escrito em glacê rosa. Pensei que poderíamos comemorar, ela disse. Foram para casa e tiveram uma festa pequena. Dr. Paulo apareceu com presentes, livros para cada criança escolhidos especificamente para seus interesses. Doutora Mariana trouxe uma árvore para plantarem no jardim, para crescer junto com a família. Seu Antônio da padaria trouxe pães e bolos. Naquela noite, depois que todos foram embora, Marcelo sentou-se na varanda com as 3 crianças. As meninas estavam uma de cada lado dele. Lucas sentado nos degraus em frente. Pai, Isabela disse. Ela havia começado a chamá-lo assim naturalmente há alguns meses. Você acha que a vovó sabe? Que a gente está bem agora? Marcelo olhou para o céu estrelado. Eu acho que ela sempre soube. Acho que ela guiou tudo isso. Ela sabia que vocês precisavam de uma família e que nós precisávamos de vocês. E a nossa mãe? Dora perguntou. A mãe que a gente nunca conheceu? Você acha que ela estaria feliz? Eu acho que ela estaria mais que feliz. Acho que ela estaria grata por saber que suas filhas se tornaram essas meninas incríveis, corajosas, gentis. E a nossa mãe, Lucas disse, se referindo a Fernanda. Ela também estaria feliz. Ela sempre quis mais irmãos para mim. Sempre disse que nossa casa era grande demais. Não é mais, Isabela disse sorrindo. Não, Marcelo concordou. Definitivamente não é mais. Eles ficaram assim por mais um tempo, apenas apreciando a presença um do outro, o milagre tranquilo de terem se encontrado. Uma família construída não de sangue, mas de escolha, de coragem, de não desistir quando seria mais fácil. Marcelo pensou em como sua vida havia mudado em menos de um ano. Como um simples ato de prestar atenção, de não ignorar 2 crianças pedindo comida, havia se transformado em algo tão maior. Ele havia saído da névoa que o consumia desde a morte de Fernanda. Havia voltado a viver, não apenas existir. E as meninas, que haviam sobrevivido ao impossível, que haviam cuidado de sua avó doente em um prédio abandonado, que haviam se recusado a serem separadas, não importava o custo, agora tinham um lar. Tinham segurança. Tinham uma família que as escolheu e continuaria escolhendo, todos os dias. Dentro de casa, nas paredes do quarto das meninas, ainda estavam pendurados alguns dos desenhos do prédio abandonado. Mas agora, ao lado deles, havia novos desenhos. Desenhos de 4 pessoas de mãos dadas, desenhos de uma casa com um jardim, desenhos de uma família sorrindo. O passado não estava apagado. Nunca estaria. A dor da perda para todos eles sempre seria parte de quem eram. Mas agora, ao lado dessa dor, havia algo mais forte. Havia amor. Havia esperança. Havia futuro. E talvez, Marcelo pensou, olhando para suas 3 crianças, essa fosse a verdadeira definição de cura. Não esquecer o que foi perdido, mas encontrar espaço para o que ainda pode ser ganho. Não substituir o que se foi, mas honrá-lo ao viver plenamente o presente. Hora de dormir, ele disse eventualmente. Amanhã é dia de escola. Houve alguns protestos, mas todos obedeceram. Marcelo colocou cada um na cama, como fazia todas as noites. Quando chegou ao quarto das meninas, elas já estavam sob os cobertores, lado a lado, como sempre. Pai? Dora chamou quando ele estava saindo. Sim, querida. Obrigada, por tudo, por não ter desistido da gente. Eu que agradeço vocês, por me lembrarem como é estar vivo de verdade. A gente te ama, Isabela disse. Eu também amo vocês, muito. Agora durmam. Sonhos bons. Marcelo apagou a luz e foi para seu próprio quarto. Na mesa de cabeceira havia uma foto de Fernanda. Ele a pegou, passou os dedos pelo vidro. Você estava certa, ele sussurrou. Sobre tudo, sobre estar presente, sobre fazer a diferença, sobre nossa casa ter espaço para mais amor. Espero que você esteja orgulhosa. Espero que você saiba que eu finalmente entendi. Colocou a foto de volta e se deitou.
Pela primeira vez em quase 4 anos, Marcelo Andrade dormiu profundamente, sem pesadelos, sem acordar no meio da noite sufocado pela culpa. Dormiu o sono de alguém que havia encontrado paz. De alguém que havia escolhido viver novamente. E em algum lugar, talvez, Teresa e Fernanda sorriam, sabendo que as pessoas que amavam estavam bem. Estavam juntas, estavam em casa. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu ao contá-la, se inscreva no canal Ecos do Coração e ative o sininho para não perder nenhuma história que celebra a força do amor em suas formas mais inesperadas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar que família não é sobre sangue, mas sobre quem escolhe ficar quando seria mais fácil ir embora. E me conta nos comentários, você teria tido a coragem do Marcelo? Porque às vezes, as pessoas mais quebradas são as que constroem as famílias mais bonitas. Às vezes, precisamos apenas prestar atenção, não virar o rosto e agir quando nosso coração nos diz que algo importa. Até a próxima história. E lembrem-se, um ato de atenção, de presença, de não ignorar o sofrimento alheio, pode mudar não apenas uma vida, mas muitas. Pode transformar sobrevivência em vida plena. E pode nos lembrar de quem realmente somos quando paramos de apenas existir e começamos a viver de verdade.